Hi everyone, how are things? Tudo bem com vocês? Welcome to More About English. Eu sou a teacher Carla Prado e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a Páscoa, um pouco de vocabulário, tá? Então, vamos lá! Bom, pessoal, let's go straight to the point, direto ao ponto. Olha só, vamos começar pela Ash Wednesday. Ash Wednesday é a quarta-feira de cinzas, que acontece logo após o carnaval, certo? Então, Ash Wednesday, quarta-feira, Wednesday, Ash é cinza, beleza. Nós temos The Passion, que é a paixão de Cristo, e The Last Supper é a última ceia, certo? Tem até esse quadro aqui famoso, coloca aqui, olha, esse quadro, né, do Leonardo da Vinci, da Santa Ceia, que é muito famoso. E eu tô fazendo esse vídeo porque hoje é quinta-feira, mas domingo que vem é Easter Sunday, ou seja, domingo de Páscoa, certo? Tem no sábado, o sábado santo, né? Que é o sábado de aleluia aqui no Brasil e é chamado em inglês de Holy Saturday. No Easter Sunday, ou seja, no domingo de Páscoa nos Estados Unidos, normalmente eles têm uma refeição que se chama brunch. O que é o brunch? Nada mais é do que a junção da palavra breakfast and lunch e almoço, café da manhã e lunch, almoço, breakfast and lunch, certo? Então a união dessas duas palavras acabou dando a palavra brunch. Se nós formos procurar num dicionário de inglês-português a palavrinha brunch, provavelmente o que a gente encontra, pelo menos até hoje, os dicionários também são atualizáveis, tá, gente? Nós encontramos pequeno almoço, para definição de brunch, ou um café da manhã reforçado. Então, nós aqui no Brasil já nos apoderamos da palavrinha brunch, certo? E utilizamos. É comum ver muitos brasileiros falando brunch, né? Por quê? O que acontece? É comum quando nós emprestamos uma palavra de um outro idioma, a gente acabar pronunciando a nossa maneira, certo? Mas, se você estiver falando brunch nos Estados Unidos, país de língua inglesa, qualquer que seja, a pronúncia correta é brunch, até mesmo para que vocês possam ser compreendidos, certo? Então, brunch é a pronúncia correta, sendo que é comum que se, vamos dizer, vamos aportuguesando as palavras quando nós a utilizamos na nossa língua, certo? É comum também, em domingos e feriados, sábados, eles fazerem esse brunch. Então vamos revisar as refeições que nós podemos ter em inglês. Breakfast, café da manhã. Brunch, que seria o intermediário entre o breakfast, o café da manhã, e o almoço. Lunch, dinner ou supper, certo? Se nós procurarmos, por exemplo, supper no dicionário, nós vamos encontrar como ceia, tá? Mas é muito comum o pessoal lá usar supper para a refeição das 7 da noite, no lugar de jantar, certo? Então, eles sempre falavam, let's have supper, vamos jantar, em vez de let's have dinner, você pode usar também supper. Lembrando que a última ceia de Cristo foi the Last Supper. Bom, e o porquê do brunch? Normalmente, tomar o café da manhã no domingo acaba sendo um pouco mais tarde, e aí o almoço acaba ficando meio junto. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma refeição só, onde eles comem tanto as coisas de café da manhã, como as coisas de almoço. Olha só a mesa, essa mesa colocada aqui na fotinho, coloca a fotinho para mim em algum lugar. Vocês podem perceber que tem pires com xícara, tem taça de vinho, de água, tem prato de refeição, tem o prato menor. Então vocês podem perceber que é uma refeição bem misturada, né? Você tanto vai ter as coisas do café da manhã quanto as coisas do almoço. E é uma refeição que acaba se estendendo junto com a família por bastante tempo, certo? Essa foto que vocês estão vendo aqui é da mesa lá da casa americana onde eu fui estudante de intercâmbio. E olha que bonito, eles colocaram candles, embora fosse de dia, eles colocaram candle. Por que eles colocaram as velas? Porque é a luz que simboliza Cristo, certo? O pão, tem numa cestinha ali, não sei se dá pra ver. Então, vamos passar para os símbolos da Páscoa. Um dos pãezinhos que eles costumam servir também nesse brunch de Páscoa é o hot cross bun, tá?
é um pãozinho, vocês vão ver aqui na foto que ele tem uma cruz, né? Então é um dos símbolos. Não é comum lá eles terem os ovos de Páscoa igual nós temos aqui das diversas marcas de chocolate, né? Então eles não têm aqueles ovos de Páscoa embrulhadinhos com aqueles papéis brilhantes igual nós temos aqui, né? Eles têm sim um ovinho pequeno, até vou colocar a foto aqui, que é o que eles têm mais aproximado do nosso. Durante os preparativos da Páscoa, é muito comum eles fazerem reunião em famílias para fazer uma atividade muito gostosa, onde as crianças e os adultos sentam à mesa e eles fazem os ovos coloridos. Tá vendo essa cestinha? Lógico que esses aqui são de plástico, né? Mas o que eles fazem lá? Eles fazem com ovo de galinha mesmo. Eles cozinham, they boil the eggs, eles cozinham os ovos. E aí eles colocam uma tinta, que inclusive não tem problema para alimentos, e eles fazem essa pintura dos ovos. Cada pessoa inventa o tipo de pintura que tiver com vontade, certo? Eu até estava dando uma pesquisada no porquê desses ovos, né, pintados assim, e eu até achei que isso surgiu há muitos anos. No Líbano, eles tinham esse costume, e depois a Alemanha, e acabou indo para os Estados Unidos. Uma outra coisa interessante também, né, que eu até comentei na minha chamada, foi o que tem a ver o Easter Bunny, o coelhinho da Páscoa, lembrando que Bunny é da linguagem infantil para coelhinho, então as crianças falam Bunny em vez de Rabbit, né? Easter Bunny com ovo, gente, ovo de Páscoa. O que tem a ver, sendo que coelho não bota ovo, certo? Eu achei nas minhas pesquisas o seguinte: na Alemanha tinha uma lenda, uma história de que uma vez encontraram uma lebre e essa lebre botava ovos e ovos coloridos. Então é toda uma história a partir daí, e como o ovo significa renascimento, vida, então eles acabam utilizando isso como um dos símbolos da Páscoa também. Uma outra coisa envolvendo os ovos, além dessa reunião em família que eu falei para vocês, eu tive até a oportunidade de participar lá, é uma coisa muito gostosa, porque você usa criatividade e já é uma preparação para a Páscoa. Eles fazem depois com esses ovos o seguinte: eles escondem pela casa ou pelo jardim, e as crianças vão com cestinhas procurar esses ovos, né? Eles têm até uma egg fight, onde eles batem os ovinhos e a pessoa que sai com o ovo intacto, dizem que é a pessoa que vai ter mais sorte, certo? Então é uma brincadeira que eles têm em relação a isso também, competição de quem acha mais ovos. Tem até a Egg Race, que acontece até na Casa Branca, é famosa, que eles fazem uma corrida com os ovos. Então eles têm bastante atividades em relação aos ovos, certo? Eu acho que eu não falei aqui ainda a palavrinha quaresma, Lent, certo? Quaresma. Esses ovinhos pintados são os dyed eggs, certo? Os ovinhos pintados ou colored eggs. As criancinhas saem com as suas Easter basket, com as suas cestinhas de ovos. Uma outra coisa interessante, quando eu estava lá na Páscoa e eu queria comprar um ovo de Páscoa para presentear minha família, e eu não achei na cidade inteira, eu rodei a cidade e eu não achei. O que eu achei foi esse ovo aqui que vocês podem ver nessa fotografia que eu vou colocar aqui agora. Esse bolo, eu achei esse bolo em forma de ovo, mas quando você cortava, ele tinha uma massa branca de bolo normal, recheada, era um bolão, né? Só com formato de ovo, então realmente não é uma coisa comum e fácil de se encontrar lá. Lógico que nos grandes centros, onde hoje em dia tem tantos brasileiros também, pode ser que se encontre, mas não é uma coisa comum para eles não. Na maioria das cidades, genuinamente mesmo americanas, não se encontra. Uma outra coisa que a gente encontra em algumas casas lá também são uma egg tree, ou seja, uma árvore de ovos decorados, tá? Com Easter decoration. Eles fazem também bastante isso lá. É bem bacana a preparação deles para Páscoa, mesmo porque é uma época que já é o começo da primavera. Então eles já têm todo um espírito mais alegre nessa época lá. Nas igrejas é comum você encontrar o Easter Lily, ou seja, o lírio de Páscoa, né? O lírio, com arranjos, com Spring Flowers, com flores de primavera.
Uma comida também bastante comum lá é o lamb, tá? O lamb. Olha só, escreve L-A-M-B, mas a gente não pronuncia o B do lamb, tá? É cordeiro. Eles comem bastante também na Páscoa o cordeiro. Os Easter lilies, ou seja, os lírios da Páscoa, simbolizam a pureza de Cristo. Nós temos o Lamb of God, que é o Cordeiro de Deus. Até daí também que vem esse símbolo e no fim acaba indo para a refeição, o cordeiro. Estas são algumas das comidas que eles normalmente comem na Páscoa e não deixando de mencionar que tem alimentos de café da manhã e de almoço, brunch. Olha só, como o professor tem mania de estar falando uma coisa, já lembra outra e já resolve emendar, deixa eu falar uma coisa interessante para vocês a respeito da palavra breakfast. As pessoas normalmente conhecem a palavrinha fast como rápido, certo? Por causa do fast food, né, dos restaurantes de comida rápida, de comida pronta. Mas fast também é o verbo jejuar, certo? Ou fasting também, que é o jejum, ou mesmo até fast, né? E o break, né, que compõe a palavra breakfast, quando nós juntamos o break com o fast, vira breakfast, não breakfast, mas breakfast. O que acontece? Você pausa o jejum, você quebra o jejum, porque break é pausar, quebrar. Então você quebra o jejum. E olha só que interessante, lembra lá antigamente que a gente via nos livros de literatura o tal do desjejum, né? O desjejum, ou seja, você quebra o seu jejum, você deixa o jejum. Olha só, a mesma origem, né? Quebra o jejum, breakfast, e desjejum, mas que hoje nós usamos café da manhã. Podemos até lembrar de mais uma palavrinha, coffee break, certo? Coffee break, que seria a pausa para o cafezinho. A gente usa muito essa palavra aqui, né? Quando a gente está participando de congresso, de workshop, então a gente usa, agora vai ter o coffee break, né? A pausa para o cafezinho, break, pausa, além do verbo quebrar, que é o que mais comumente as pessoas conhecem também. Lembrando ainda que o pão, bread, significa o corpo de Jesus e o vinho, wine, significa o sangue de Jesus que foi derramado por nós para nossa salvação. Temos ainda os sinos como símbolo da Páscoa, the bells, certo? Que anunciam a ressurreição de Cristo, the resurrection. Temos também a palavrinha fish, ou seja, peixe, que é um dos símbolos da Páscoa, né? Que da mesma forma que um peixe não pode viver fora d'água, nós também não conseguimos viver fora do amor de Deus. No final desse vídeo, eu vou deixar uma lista das palavras do vocabulário para vocês copiarem. É sempre interessante vocês terem esses vocabulários separados por data, por assunto, né? Porque inglês é assim, gente, a gente só vai aprender repetindo, vendo de novo, estando em contato com a língua, ok? Vamos lá então. Agora, veja a lista de todas as palavras que foram ditas aqui e talvez mais algumas que porventura eu tenha me esquecido e anote no seu caderno, anote a maneira como são pronunciadas e até uma boa ideia também é vocês depois pegarem o Google Tradutor, apertar ali no ícone do microfone e falarem. Se vocês falarem direitinho, ele vai entender e vai mostrar a tradução. É uma boa ideia para quem está querendo treinar mais a pronúncia do inglês fazer isso, ok? Fica a minha dica. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de apertar aí o like, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Apertando esse botãozinho aí, ativa o sininho também para você receber notificações de novos vídeos, tá? E compartilhe com seus amigos. E caso tenha algum vocabulário que vocês tenham interesse em saber, mesmo de Páscoa ou outras coisas, deixe também aí no seu comentário que eu vou fazer mais vídeos e mais para vocês, tá bom? Happy Easter! Feliz Páscoa para vocês! See you! Thank you! Bye!